Olá, meu nome é Carlos e vou fazer uma apresentação para você de uma atividade onde eu vou mostrar os pontos de inflexão de uma função. É uma matéria de cálculo 1, onde eu vou resolver uma atividade mostrando, os pontos críticos de uma função e principalmente falando sobre a inflexão e a concavidade, né? Eu vou utilizar a primeira derivada e a segunda derivada. Então, vamos lá? Vou abrir aqui para vocês verem, utilizando aqui estou utilizando aqui uma apresentação que eu fiz em PowerPoint, né? Onde nós iremos verificar, né, o passo a passo da resolução da atividade. Aqui eu tenho uma função x² sobre x² menos 1 e está pedindo encontre os pontos de inflexão e depois trace o gráfico. Primeira coisa, o que é ponto de inflexão? Ponto de inflexão de uma função é quando a mesma muda de concavidade. Então, lembrando, né, concavidade para baixo e concavidade para cima. Lá no ensino médio fundamental, nós estudamos a equação do segundo grau, né, que depois função do segundo grau, onde a concavidade ela é determinada pelo coeficiente A que acompanha o x². Por exemplo, 2x², o 2 é positivo, então a concavidade é para cima. Menos 2x², então o coeficiente A é negativo, então a concavidade é para baixo. Então é isso aqui que é a concavidade. Muito bem. Primeiramente, nós vamos derivar essa função. Aqui tem uma divisão, aqui é um numerador, aqui é um denominador. Vou utilizar aquela regra, u' v menos uv' sobre v². O u é o numerador, o v é o denominador, o' é a derivada do numerador e o v' é a derivada do denominador. Muito bem. Aqui eu já comecei, então, a primeira derivada, onde eu fiz derivada de u, né, que é o u', dá 2x, vezes o v, que continua a mesma coisa, menos da fórmula, né, o u, que é o x², vezes a derivada do v, que x2 menos 1, isso aqui dá 0, então fica 2x. E embaixo o v², que é o x² menos 1. Então ficou dessa forma. Só que aqui eu ainda posso fazer aqui uma distributiva, né? Então aqui fica 2x³ menos 2x e aqui fica menos 2x³. Ora, x³ menos 2x³, o que você pode fazer? Cortar. Aí vai ficar a primeira derivada, menos 2x sobre x² x² menos 1 ao quadrado. O que eu quero que você observe? O denominador não pode dar zero, né? Então, o ponto crítico da primeira derivada é que não é determinado aqui o valor para menos 1 e 1 para o x. Se eu colocar o x igual a menos 1, o denominador dá zero. Se eu colocar 1, também dá zero. Então, essa função, essa primeira derivada, ela é indeterminada para x igual a menos 1 e x igual a 1. A gente chama isso aí de ponto crítico, né? A primeira derivada poderia ter dado igual a zero, né? Mas não é possível calcular para menos 1 e 1 devido a essa indeterminação. Muito bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a segunda derivada utilizando a mesma regra, que é u' v menos uv' sobre v². Então, pegando a primeira derivada e derivando de novo, então aqui vai ficar a derivada de u, vai dar menos 2, vezes x² menos 1 ao quadrado, agora está ao quadrado, menos da fórmula, o u, que é menos 2x, vai dar um jogo de sinal aqui, né? Derivada de x² menos 1 ao quadrado, vou ter que usar aquela regra da cadeia, né? Eu vou pegar esse 2 e jogar para frente, então vai ficar 2x2 menos 1 elevado a 1, né?
e depois a derivada do que está dentro do parêntese, que é 2x. Então, x ao quadrado, a derivada é 2x. E embaixo, que era x ao quadrado menos 1 ao quadrado, vai ficar elevado a 4. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos desdobrar isso aqui, olha. X ao quadrado menos 1 ao quadrado, eu pus um vezes o outro, porque eu vou cortar um deles com o denominador. E aqui eu tenho um x ao quadrado menos 1. Então, para mim cortar o denominador, para mim simplificar, eu tenho que cortar esse e esse. Por quê? Porque aqui é uma parcela. Eu não posso cortar esse com esse e deixar o lado de lá sem nada. Eu tenho que cortar também, né? Então, o que eu fiz? Olha, cortei o x2 menos 1 na primeira parcela e o x2 menos 1 na segunda parcela do numerador, com o x2 menos 1 de um deles, que aqui tem 4. Aí, eu cortando, vai ficar x ao quadrado menos 1 ao cubo, que eu tirei um aqui, né? E aqui tirou um e aqui tirou outro. O que ficou, então? Ficou menos 2 vezes x ao quadrado menos 1, que dá menos 2x2 mais 2, não é isso? É um jogo final aqui. E aqui ficou mais 8x. E, finalmente, eu vou chegar em 6x ao quadrado mais 2. Por quê? 8x2 menos 2x2 dá 6x2. E embaixo continua x ao quadrado menos 1 elevado ao cubo. Então, essa função aqui é a derivada segunda da função original. Então, eu tenho a função original, a primeira derivada e a segunda derivada. Agora, observem que o ponto 1 e menos 1 continuam sendo pontos críticos. Não é possível determinar a derivada segunda, porque a primeira já não foi possível, então a segunda também não tem jeito, no 1 e no menos 1. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, eu vou pegar a função derivada segunda, que é essa aqui, que nós já acabamos de calcular, e eu vou fazer aqui uma tabelinha de menos 1 e mais 1. O que eu preciso de saber? Qual é o sinal da função antes do menos 1, entre o menos 1 e o 1 e depois do 1? Então, eu vou criar um número aqui para mim poder jogar na função. O que eu fiz? Eu peguei menos 2, que é um número antes do menos 1, peguei o 0, que é um número entre o menos 1 e o 1, e peguei o 2, que é depois do 1. Então, eu peguei um número antes, peguei um número entre os dois pontos críticos e peguei o 2, que é depois do segundo ponto crítico. E agora eu vou pegar a equação, que é essa equação aqui, e vou substituir. F duas linhas para menos 2, vou fazer a conta, quanto é que deu? 26 sobre 27, que dá 0,96. O que interessa para mim não é o resultado em si, é o sinal, tá vendo? Ó, ele é positivo. Se ele é positivo, eu vou colocar mais antes do menos 1, tá? E agora eu vou fazer o F de 0. Fazendo o F de 0 vai dar menos 2. Aí é negativo. Então, aqui na minha tabelinha, eu vou colocar sinal negativo. Observem, lembrando lá da concavidade, né, que o mais tem uma concavidade para cima e o menos tem a concavidade para baixo. Então, aqui vai ocorrer aqui uma mudança, né, de concavidade dessa função. Antes do menos 1 e depois do menos 1. E fazendo a mesma coisa, substituindo agora o 2, eu vou ter aqui, mesma coisa, 0,96, positivo, vou pôr na tabelinha positivo, e aí eu vou concluir que antes do menos 1 a concavidade é para cima, entre o menos 1 e o 1 a concavidade é para baixo, e depois do 1 a concavidade volta a ser para cima. Então, eu tenho aqui um comportamento da função diferente, né, entre esses dois pontos, que nesse exemplo é indeterminado, ok? Aí nós vamos agora traçar o gráfico, tá? Como é que eu vou, então, traçar o gráfico? Eu vou fechar essa primeira apresentação e vou abrir aqui de novo. Deixa eu só fechar aqui de novo. Ó, eu vou pegar aqui o Implot, né? Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Então, aqui eu vou abrir um aplicativo, porque para mim traçar esse gráfico
à mão, como a gente costumava fazer com a função de segundo grau, não é possível. Isso aqui é um gráfico mais complexo. Eu sugiro para você utilizar esse aplicativo, olha, o Implot, né? Você traça o gráfico rapidamente com ele. Então, eu vou abrir aqui a janela, 2 dimensões, vou escrever a equação explícita. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado, certo? Dividido por, abre parênteses, x ao quadrado menos 1, fecha parênteses. Eu vou mudar a configuração aqui, vou pôr uma espessura maior, por 2, e vou pôr a cor do gráfico, eu vou escolher preto. Então, quando eu clicar OK, está aqui a função original. Então, observe que no menos 1 e no mais 1, não existe valor para a função. Antes do menos 1, ela cresce para mais infinito, e depois do menos 1, ela cresce do menos infinito. Quando chega no outro ponto, crítico, que é o 1, antes do 1 é menos infinito, e depois do 1 é mais infinito. Aí o que eu vou fazer? Que é interessante esse programa, que a gente pode derivar. Eu vou derivar a função, e para não ficar muito misturado aqui, eu vou mudar a cor da segunda derivada. Então, vou pôr aqui uma cor, por exemplo, azul. Então, as cores pretas são da primeira função, e o azul é da segunda função que eu desenhei, que é a primeira derivada, né? Então, a função primeira derivada está na cor azul. Observem que antes do menos 1 ela tem um comportamento crescente, entre o menos 1 e o mais 1 ela tem um comportamento decrescente, e depois do 1 ela tem um comportamento crescente. E ela não é derivável, né, no menos 1 e no 1, são os pontos críticos. Agora eu vou achar a segunda derivada, ou melhor, o gráfico da segunda derivada, porque nós já derivamos ela já. Eu vou derivar de novo, e aí, para não misturar, vou mudar a cor da segunda derivada, vou colocar aqui de vermelho. Então, veja, a linha, a curva vermelha é da segunda derivada, né? E aí está mostrando para você claramente que entre o menos 1 e o mais 1, né, a concavidade é para baixo. Do menos 1, antes a concavidade é para cima, e depois do mais 1, a concavidade é para cima, né? Então, dessa forma, né, é que eu gostaria de ter mostrado para vocês aí a resolução. Espero que tenha sido útil, né, para você ver como é que a gente faz esse tipo de atividade. E só relembrando, eu tenho algumas publicações aí no YouTube, depois você pode ver outras atividades. Se você gostou, né, dá um like aí. E se quiser também, faça seu comentário, né, que será muito bem-vindo. Espero que tenha sido proveitoso, né, e agradeço aí sua atenção. Um abraço.